Olá, terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Hoje nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas. Na aula passada, nós terminamos de falar sobre as funções oxigenadas, né? Que são aqueles grupos de substâncias orgânicas que têm o grupo funcional. E nesse grupo funcional nós temos átomo de oxigênio, né? Nós vimos aí fenol, enol, álcool, aldeído, cetona, éter, éster, ácido carboxílico, não foi isso? Hoje nós vamos ver sobre as funções nitrogenadas, ou seja, são as funções orgânicas que no grupo funcional temos o átomo de nitrogênio, ok? Pessoal, esses também são bem comuns, tá? Para a gente estudar as funções nitrogenadas, a gente tem que lembrar quantas ligações o átomo de nitrogênio faz. O átomo de nitrogênio, ele faz 3 ligações, ok? Então, nós vamos precisar dessa informação. A primeira função nitrogenada que nós vamos ver são as aminas, ok? Pessoal, as aminas nós podemos dizer que, de forma geral, são compostos orgânicos derivados da amônia. A amônia é essa substância aqui representada pela fórmula NH3. Então, essa daqui é a nossa amônia. As aminas, então, vão ser derivados da amônia, em que 1, 2 ou os 3 hidrogênios foram substituídos por grupos orgânicos, por grupos que têm carbono, ok? Então, nós podemos classificar as aminas, aí vocês vão entender quanto a essa substituição dos átomos de hidrogênio por grupos orgânicos e já vendo a classificação das aminas. Nós podemos ter uma amina primária, em que um dos átomos de hidrogênio da amônia foi substituído por um grupo orgânico. Exemplo, essa primeira estrutura aqui, olha. Então, aqui nós temos a molécula de amônia. Esse hidrogênio aqui saiu dessa molécula e entrou esse grupo orgânico, ok? Então, nós vimos aqui que no nitrogênio nós temos só um carbono ligado a ele. Então, esse daqui é um exemplo de uma amina primária, ok? Em que só um hidrogênio foi substituído. Tem que ser só por um átomo de carbono? Não, pode ser um grupo de 10 átomos, uma cadeia aqui de 10 átomos de carbono, ok? O que vai definir é quantos hidrogênios saiu da amônia. Nesse caso aqui, saiu um só, para entrar um grupo orgânico. Então, nós temos uma amônia primária. Aminas, pessoal. As aminas secundárias são aquelas aminas em que 2 átomos de hidrogênio saíram da amônia para entrar 2 grupos orgânicos. Exemplo aqui, olha, nós temos esse daqui. Olha, saíram esses 2 hidrogênios, de cá entrou esse grupo orgânico e do outro lado entrou esse outro grupo orgânico, ok? Então, a gente resta aí para a gente um átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio. Isso aqui é uma amina secundária. Amina terciária, pessoal, todos os 3 átomos de hidrogênio saíram da amônia e entraram grupos orgânicos. Exemplo aqui, olha, nesse caso aqui, saiu os 3 átomos de hidrogênio e entraram 3 grupos orgânicos. Então, esse aqui é um exemplo de uma amina terciária, beleza? A aplicação das aminas, pessoal. As aminas, elas estão presentes nos aminoácidos, ok? Ela está presente nas substâncias que são produzidas na decomposição de animais. Por exemplo, o trimetilamina, que seria uma amina terciária, em que os 3 hidrogênios foram substituídos por grupos metil. Lembra que é grupo metil? É aquele grupo que só tem um átomo de carbono, né? Então, essa
esse trimetilamina, é o que dá o cheiro característico de peixe podre, tá? Olha, pessoal, aqui, olha, a partir da amina, de uma amina, nós temos aqui um aminoácido, que é uma substância comum no nosso organismo, né? Pessoal, nós temos a anilina também, que é muito usada como corantes. Aqui é a fórmula química da anilina. A gente tem que tomar cuidado porque a anilina ela é cancerígena, ok? Assim como a maioria dos compostos aromáticos, ok? Não sempre, né? Mas grande parte dos compostos aromáticos são cancerígenos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Está presente também no protetor solar. O ácido para-aminobenzoico, esse carinha aqui, ó, o ácido para-aminobenzoico. Então, nós temos aqui um grupo de ácido carboxílico e a amina, uma amina primária aqui embaixo, porque uma amina primária é aquela que só um dos átomos de hidrogênio foi substituído por grupo orgânico, né? Então, aqui nós temos uma amina secundária, ok? Pessoal, para nomear as aminas, um pouquinho mais complicado, mas dá pra gente ir tranquilo, ok? A primeira regra é colocar o nome do radical que substituiu o hidrogênio mais amina, ok? Se a gente tiver mais de um grupo que substituiu o hidrogênio e esses grupos são iguais, a gente vai colocar di se tiver 2, tri se tiver 3, ok? Até aqui nenhuma novidade, né? Agora, se tiver 2 ou 3 grupos que substituíram os hidrogênios e são grupos diferentes, como metil, etil, propil, a gente vai seguir a ordem alfabética, ok? Então, pessoal, esse primeiro aqui, olha, essa primeira amina é uma amina, vamos classificar ela primeiro? Primária, secundária ou terciária? Ela é primária, né? Porque só temos um átomo de hidrogênio que foi substituído, os outros dois estão aqui. Então, é uma amina primária. Como ficaria o nome dessa amina segundo essa regra aqui, pessoal? Seria metil, né? Porque só tem um carbono, metilamina. Beleza? Metilamina. Não temos mais nenhum grupo, tá ok. Esse daqui, pessoal, uma amina primária, secundária ou terciária. Esse daqui, pessoal, é uma amina terciária, né? Olha, no nitrogênio nós não temos mais nenhum hidrogênio, né? Então, aqui, os 3 hidrogênios foram substituídos, beleza? Como ficaria o nome desse cara aqui, pessoal? Olha, os 3 substituintes aqui são metil, não é? Então, nós temos 3 metil, a gente vai colocar trimetilamina, beleza? Vamos ver esse de baixo aqui. Esse de baixo, o último. Depois a gente vê esse daqui. Esse de baixo. É uma amina primária, secundária ou terciária? Secundária, né? Amina secundária porque nós temos um hidrogênio que ainda. Então, só 2 foram substituídos. Então, aqui nós temos um grupo etil de K e um grupo etil de K. Como que ficaria o nome? Dietilamina. Beleza? E por fim, aí, pra gente corrigir, ok? Agora esse outro aí, pessoal. É uma amina primária, secundária ou terciária? Terciária, né? A amina terciária, em que os 3 hidrogênios foram substituídos. Um pelo grupo etil, outro pelo grupo metil e outro pelo grupo propil. Não é isso? Então, como ficaria o nome dessa amina aqui, pessoal? Ficaria etil, metil, propilamina. Beleza? Seguindo a ordem alfabética. E esse outro aqui? Quando nós temos esse substituinte, esse radical aqui, qual é o nome desse radical? Dá uma olhada naquela tabelinha que eu passei para vocês na sala de aula. Esse aí é o fenil, né? É uma amina primária, secundária ou terciária? A gente olha aqui no nitrogênio. No nitrogênio só foi substituído um hidrogênio, né? Os outros 2 estão aqui. Então, esse daqui foi substituído só um hidrogênio, então é uma amina primária, né?
E o que substituiu foi o grupo fenil. Então, o nome desse aqui vai ficar fenilamina. Beleza? Fenilamina. E aí, pessoal? Tem essa outra regrinha aqui também, que é usada bastante para aminas primárias. Ok? Aí, quando tiver ramificação, quando tiver insaturação, a gente tem que indicar o número do carbono que está em insaturação, que está a ramificação, tá? E a gente vai seguir as regras normal, ok? Quanto a numerar os carbonos da cadeia principal, escolher a cadeia principal, tá? Lembrando que a ordem de numerar os carbonos da cadeia principal é grupo funcional, insaturação, ramificação, ok? Então, nesse aqui, como o grupo funcional está bem no meio, a gente vai dar prioridade para aliás, o grupo funcional está no meio, não vai fazer diferença. Então, a gente começa a numerar de cá, dessa extremidade, porque está mais próxima à ramificação. Como o grupo funcional não faz diferença, aí eu sigo para a próxima prioridade de numeração, que seria insaturação, mas aí não tem, então vai para a ramificação. Pessoal, aí aqui nós vamos usar as regras do mesmo jeito que a gente conhece, ok? Então, esse daqui seria o nosso carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Aqui, quando essa daqui for a minha cadeia principal, esse daqui passa a ser a minha ramificação, correto? Essa ramificação aqui se chama metil, ela está no carbono 2. Então, eu coloco 2-metil. E agora o nome da cadeia principal. Pente, porque tem 5 carbonos. An, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Se tivesse ligação dupla, eu colocaria a posição da ligação dupla e em. Se tivesse ligação tripla, eu colocaria a posição da ligação tripla e em. E termina em amina. Então, fica pentanamina. Ok? Pessoal, nós vamos parar por aqui agora. Vamos descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente continua. Então, pessoal, eu tô tentando gravar vídeos menores, né, pra gente descansar um pouquinho, mas bora lá. Eu esqueci que tinha mais esse slide falando sobre as aminas, ok? Algumas propriedades das aminas, pessoal. Isso que é muito importante, hein? As aminas são compostos básicos, ok? Lembra de composto básico? Reage com um ácido formando sal e água, né? Tem aquele sabor adstringente, que aperta, né? Então, as aminas são básicas, tem pH elevado, né? Tem polaridade intermediária, mas são polares, viu? Nós podemos considerar que as aminas são polares, devido à presença do nitrogênio. Pessoal, as aminas primárias e secundárias têm um hidrogênio fazendo uma ligação com o nitrogênio. E devido à presença dessa ligação entre hidrogênio e nitrogênio, entre as moléculas de amina, ou entre as moléculas de amina e água, por exemplo, entre amina e um álcool, por exemplo, pode haver a presença de ligação de hidrogênio. Mas vamos falar entre moléculas de aminas mesmo, da mesma substância, de aminas iguais. Entre as moléculas de aminas, tem a presença de ligação de hidrogênio, as aminas primárias e secundárias. Ok? Já aminas terciárias, não. Porque nas aminas terciárias, nós temos só ligações entre carbono e nitrogênio, né? Todos os hidrogênios do nitrogênio foram substituídos por grupos orgânicos. E nós temos ligações entre carbonos e hidrogênios. A ligação entre carbono e hidrogênio não faz com que a molécula tenha ligação de hidrogênio. Ok? Ligação de hidrogênio, ela só está presente quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio, flúor e nitrogênio, tá? Porque são os 3 mais eletronegativos. Então, pelo fato das aminas primárias e secundárias fazer ligação de hidrogênio, o ponto de fusão e de ebulição delas são relativamente elevados, ok?
Já das aminas terciárias, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é bem baixinho, porque elas não sofrem ligações de hidrogênio. E as forças intermoleculares, a força intermolecular mais forte é a ligação de hidrogênio, beleza? No geral, o estado físico delas, das aminas, as aminas que apresentam de 1 a 3 carbonos, elas são gasosas à temperatura ambiente. As demais, elas podem ser líquidas, de 4 a 12 são líquidas à temperatura ambiente, ok? Então, também está relacionado quanto ao número de carbonos na molécula para definir o seu estado físico, beleza? As aminas que apresentam estrutura aromática são mais densas que a água. Por exemplo, aquele exemplo que nós vimos lá da anilina. A anilina ela é mais densa que a água. E as aminas, no geral, elas são solúveis em água, ok? À medida que vai aumentando o tamanho da cadeia, apresenta maior número de carbonos, aí elas vão ficando mais insolúveis em água, ok? Pessoal, eu esqueci de falar para vocês de uma outra regrinha quanto à nomenclatura. Olha, aqui nós vimos que essa nomenclatura aqui é de uma amina primária. Aí eu pergunto para vocês, como que a gente nomearia essa amina, seguindo essas regras aqui, se fosse uma amina secundária, se tivesse um CH3 ao invés de um hidrogênio aqui? A gente utilizaria a regrinha que a gente coloca o N, indicando que nós temos um outro grupo na posição N, que essa posição N seria ligada ao nitrogênio. Então, se a gente tivesse um CH3 aqui, isso daqui seria chamado de N-metil, né? Aí nós colocaríamos o nome da cadeia principal. Aí a cadeia principal seria essa daqui. Por quê? Porque esse daqui tem maior número de carbonos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que seria essa regrinha, beleza? Pessoal, vamos parar de novo, dar uma descansadinha e depois a gente continua para aí sim falarmos sobre as amidas. Okay? Então, pessoal, voltamos. Agora vamos falar sobre as amidas. As amidas, pessoal, vai ter essa fórmula geral aqui, olha. Lembra lá que a amina, ela estava ligada com o carbono. E esse carbono estava ligado com outro carbono e hidrogênio. Aqui nas amidas, a gente vai ter que olhar no carbono vizinho ao nitrogênio, tá? Se o carbono vizinho ao nitrogênio estiver fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, se nós tivermos isso aqui, ó, nós não vamos ter uma amina, e sim uma amida, beleza? Então, esse grupo funcional aqui, nitrogênio, carbono, ligação dupla, oxigênio, é a nossa amida, ok? Aí nós temos essa estrutura aqui, olha, em que R seria um radical, seria ou hidrogênio ou um radical com vários carbonos. Esse daqui, o R', pode ser também um hidrogênio, pode ser um outro grupo desse aqui, ou pode ser carbono ou uma cadeia carbônica. R', pode ser hidrogênio, pode ser outro grupo desse aqui, ou pode ser um radical de hidrogênios, aí, tendo uma outra cadeia de carbonos aí, ok? Não necessariamente esses dois aqui têm que ser diferentes, podem ser iguais, beleza? Mas para ser amida, tem que ter isso aqui. Nitrogênio, carbono, oxigênio, ok? Algumas amidas conhecidas. A ureia, por exemplo, que é chamada de, o nome oficial dela é diamida, ok? Ele é um composto branco e muito utilizado na agricultura e também está presente na urina. O nylon também é um polímero no qual... Polímero é uma cadeia bem grandona, mais para frente a gente vai falar sobre polímeros, tá? É um polímero que tem uma cadeia muito grande e nessa cadeia nós temos a presença do grupo
amida, beleza? Tem a penicilina, que também tem a presença do grupo amida. A fórmula da penicilina, desculpa, é essa daqui, ok? Então, aqui, olha, nós percebemos que bem aqui a gente tem o grupo amida, entre outros grupos, mas aqui a gente tem a amida, o grupo amida aqui. Beleza, pessoal? Agora vamos quanto à classificação. Pessoal, a gente pode ter amidas primárias, secundárias ou terciárias. E amidas simples, monossubstituídas ou dissubstituídas. A gente tem que tomar cuidado para não confundir essas duas, ok? Olha, para a gente dizer se uma amida ela é primária, secundária ou terciária, a gente tem que ver o número de grupos acila que estão ligados ao nitrogênio. O grupo acila é esse aqui, ó, carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio, tá? Esse aqui vai ser com um radical para cá. Então, olha, por exemplo, essa daqui. Essa daqui é uma amida primária. Nós temos 2 hidrogênios e aqui nós temos o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio. A gente só tem um grupo disso aqui ligado ao nitrogênio, não é? Então, como a gente só tem um grupo desse aqui, nós vamos dizer que essa amida é uma amida primária, ok? Já essa daqui, olha, percebam que ela tem 2 grupos desse aqui ligado ao nitrogênio. Ela só pode estar ligada ao nitrogênio, né? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, nós temos 2 grupos desse aqui fazendo ligação com o nitrogênio. Então, essa aqui é uma amida secundária. E essa daqui, nós temos 3 grupos desse aqui se ligando ao nitrogênio. Então, esse daqui é uma amida terciária, ok? Agora, presta atenção quanto a isso aqui, olha. A amida simples tem 2 hidrogênios, ok? Nesse caso aqui, olha, é uma amida porque temos nitrogênio fazendo a ligação com o carbono e o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio. Ok? Então, essa aqui é uma amida primária e não está substituída, porque nós temos 2 hidrogênios. Ok? Essa daqui é uma amida monossubstituída. Um dos hidrogênios foi substituído, mas não foi por um grupo desse aqui, ó. Carbono, ligação dupla oxigênio. Ele foi substituído só por um carbono, ok? Por um CH3 nesse caso aqui. Então, essa aqui seria uma amida primária monossubstituída. Primária porque só tem um grupo C dupla O ligado ao nitrogênio, ok? E um dos hidrogênios foi substituído aqui, nesse caso, por um CH3. Então, essa daqui é um exemplo de uma amida monossubstituída. Só um grupo C dupla O e tem a presença de um hidrogênio, ok? Essa daqui já seria dissubstituída, olha, uma amida primária dissubstituída, porque aqui nós temos carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio, ok? E nós temos algum hidrogênio ligado ao nitrogênio? Não. Todos os hidrogênios que estavam ligados ao nitrogênio foram substituídos. Um deles foi substituído pelo CH3 e o outro pelo CH2CH3 aqui para baixo, ok? Então, esse daqui é uma amida dissubstituída, beleza? Foi substituído os 2 hidrogênios por grupos orgânicos, além do grupo amida, beleza? Pessoal, então a gente tem que tomar cuidado para não confundir essas duas, tá? Então, essa daí é a definição de amida. A gente vai estudar algumas características delas e a questão da nomenclatura também. Agora a gente vai parar um pouquinho e daqui a pouco a gente... Então, vamos lá. A nomenclatura das amidas. A regra é prefixo, quanto ao número de carbonos na cadeia, infixo quanto ao tipo de ligação e terminação com amida, ok? Aí, se tiver ligação dupla, tem que informar a posição da ligação dupla.
Se tiver ramificação, posição da ramificação e nome da ramificação, seguindo a ordem alfabética, ok? E dando prioridade na numeração dos carbonos da cadeia principal, começando pelo carbono do grupo funcional, ok? Então, nós temos esses 3 exemplos aqui. Olha, essa primeira, como ficaria o nome dessa primeira amida? É uma amida primária, né? Só tem um grupo C dupla O fazendo a ligação com o nitrogênio. Ela não é substituída, temos os 2 hidrogênios aqui, na verdade todas elas são primárias e simples, né? Não são substituídas, todas elas têm o H2 aqui, ok? Então, essa daqui, prefixo quanto ao número de carbonos. Et, né? 2 carbonos et. Infixo quanto ao tipo de ligação. An, porque só tem ligações simples. E termina com amida. Então, esse daqui seria o etanamida. Ok? Essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Quando tem 5 carbonos PET, não tem ligação dupla, não tem ramificação. Então, vai ser pentanamida, ok? E esse daqui tem a presença da ramificação. Não tem saturação, mas tem a presença da ramificação. Então, eu começo a numerar desse carbono aqui, porque é o carbono que está o grupo funcional. Lembrando que o grupo funcional é isso aqui tudo, ó, nitrogênio, carbono, oxigênio, ok? Só é amida porque tem esses 3 átomos aqui, pertinho do outro, ok? Então, esse daqui, grupo amida, começa numerado aqui porque é o grupo funcional está nesse carbono. Então, percebo que tem 6 carbonos aqui na cadeia principal, ok? Tem que levar em consideração também quanto ao maior número de carbonos para definir qual vai ser a cadeia principal quando tiver ramificação. Lembrando disso, ok? Então, no carbono 3, nós temos essa ramificação. Essa ramificação aqui é o isopropil, beleza? Isopropil. Dá uma olhadinha lá na tabelinha que eu passei para vocês. Então, como ficaria o nome? 3 isopropil hexanamida, ok? Então, ficaria 3 isopropil hexanamida. Etanamida o primeiro, pentanamida o segundo, 3 isopropil hexanamida. O errado aqui é hexanamida, beleza? Pessoal, e quando for uma amida substituída, o que a gente vai ter que fazer? Lembra lá quando eu falei para vocês das aminas, que usa o N para indicar que tem um grupo substituinte lá no nitrogênio? Agora que a gente vai ver. Então, a gente vai ver aqui, no caso, para amida, mas vale a mesma para amina, usando aquela segunda regrinha que eu passei para vocês, tá? Então, pessoal, olha só. Essa daqui é uma amida primária monossubstituída. Olha, nós temos aqui o grupo funcional, né, de amida. Só temos um grupo funcional, então é uma amida primária. Só que um dos hidrogênios foi substituído por esse grupo aqui, olha. Então, só tem um hidrogênio, o outro hidrogênio foi substituído. Então, é uma amida primária monossubstituída, ok? Qual vai ser a minha cadeia principal? Essa daqui ou essa daqui? Vai ser onde tiver o grupo funcional, ok? Então, vai ser essa daqui, porque o grupo funcional está nessa cadeia, tá? Então, como esse grupo aqui está no nitrogênio, quando eu for nomear, eu tenho que colocar N. Quando tem esse N aqui, e na frente está etil, isso significa que o etil está fazendo ligação com o nitrogênio, ok? Então, toda vez que vocês virem no nome esse N aqui, esse N indica que o grupo, o radical que está na frente, ele está ligado ao nitrogênio,
ok? Então, ficaria N-etil, porque nós temos essa ramificação não, esse radical aqui, com 2 carbonos, e quando tem 2 carbonos é etil, né? Então, N-etil, porque está ligado ao nitrogênio, e o nome da cadeia principal seguindo as regras. Propan, porque tem 3 carbonos na cadeia principal e só ligações simples entre átomos de carbono, e termina com amida, porque é o grupo funcional aqui, amida. Beleza? E nesse aqui, pessoal, tenho uma amida primária, porque só tem um grupo funcional de amida, e ela é dissubstituída, olha, porque os outros 2 hidrogênios foram substituídos. Um pelo grupo etil e outro pelo grupo metil. O que eu tenho que fazer? Coloco o N, indicando que o grupo etil está fazendo ligação com o nitrogênio. N de novo, porque eu tenho outro grupo, né? No caso agora, metil, também fazendo ligação dupla com o nitrogênio. Ah, e se eu tivesse 2 grupos etil fazendo ligação com o nitrogênio? Aí ficaria N de etil, ok? Então, aqui a gente coloca esses N indicando a posição da ligação desse radical, que é no nitrogênio. E o nome da cadeia principal seguindo as mesmas regras. Ok, pessoal? Algumas propriedades das amidas são polares, ok? As amidas primárias, secundárias, simples e monossubstituídas podem fazer ligação de hidrogênio, porque nesses tipos de amidas, a gente tem uma ligação entre nitrogênio e hidrogênio. E precisa dessa ligação entre hidrogênio e nitrogênio para haver a ligação de hidrogênio. Ou entre hidrogênio e flúor, ou entre hidrogênio e oxigênio. No caso aqui das amidas, precisa ter hidrogênio fazendo ligação com o nitrogênio para poder haver a ligação de hidrogênio, ok? Então, consequentemente, as amidas terciárias e de substituídas, elas vão ter um ponto de fusão e ponto de ebulição menor que essas outras, tá? O ponto de fusão e ponto de ebulição das amidas são maiores que dos ácidos carboxílicos com o mesmo número de carbonos, ok? A maioria das amidas, elas são sólidas à temperatura ambiente. Ok, pessoal? E agora, as nitrilas. As nitrilas também são outro grupo funcional nitrogenado, com presença de nitrogênio. As nitrilas vai ter esse grupo aqui, olha, carbono fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio, ok? Para ser nitrila, tem que ter esse grupo. A gente não vai aprofundar muito nas nitrilas, não, mas é importante a gente saber que nitrila é quando tem esse grupo funcional, ok? Aí a gente vai começar a fazer os exercícios, mas antes, como de praxe, a gente vai descansar um pouquinho para a gente começar a resolver esses exercícios. Então, pessoal, vamos começar a resolver os exercícios, ok? Número 1, tá falando o textinho aqui, pausa aí, lê, tá? Esse textinho falando sobre a apreensão de LSD e metanfetamina. Aí nós temos aqui do lado as estruturas químicas do LSD e da metanfetamina, ok? Aí nós temos essas 4 afirmações que a gente vai ter que julgar se estão corretas e marcar a alternativa correta. A número 1, tanto a metanfetamina quanto o LSD apresentam a função química amida. Lembra o que é amida? Tem que ter nitrogênio. Nitrogênio fazendo a ligação com carbono e o carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio. Precisa disso tudo para ser amida. Se não tiver, não vai ser amida. Olha nesse aqui primeiro, do LSD. Nós temos a presença do nitrogênio fazendo a ligação com o carbono e o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio. Então, aqui nós temos uma amida, ok? E aqui, nesse nitrogênio? Não, porque esse carbono está fazendo ligação com 3 outros carbonos, mas nenhum deles está fazendo a ligação dupla com oxigênio. Então, esse grupo aqui é a amina. Esse daqui também. Tá? Então, aqui no LSD a gente tem a amida. E na metanfetamina, vamos olhar lá. Nós temos o nitrogênio.
Só que o nitrogênio está fazendo ligação com 2 carbonos e o hidrogênio. Só que nenhum dos outros dos carbonos está fazendo ligação dupla com oxigênio. Então, não é amida. Isso daqui é uma amina, ok? Então, não é. 2. A metanfetamina e o LSD não apresentam fenômeno de ressonância. O que é o fenômeno de ressonância? É aquele presente no anel aromático, no benzeno. Ok? É a deslocalização da ligação dupla. Olha, quando eu expliquei para vocês a estrutura do benzeno, eu falei que a gente pode representar ele colocando seus 6 lados e uma bolinha dentro. Isso porque as ligações duplas alternadas, lá no benzeno, no anel aromático, elas estão deslocalizadas. É como se elas estivessem pulando de posição. Então, elas estão deslocalizadas devido ao fenômeno de ressonância. E olha só na molécula do LSD, nós temos um anel aromático aqui e na metanfetamina a gente tem um anel aromático também. Então, nessas duas temos anel aromático, então nessas duas vai ocorrer a ressonância, tá? Então, a número 2 também tá errada. Ok? Por aí a gente já saberia qual que é a certa, né? Agora, a 3 e a 4 está falando da fórmula molecular. Lembra que a fórmula molecular é aquela fórmula resumida. A gente vai representar o número total de átomos de cada elemento químico na molécula. Para a fórmula molecular do LSD, ele colocou que é C20H25 N3O. E para a metanfetamina, ele colocou que é o C10H15N. Dá uma pausa no vídeo, conta o número de átomos de todos os elementos químicos aí e vê se essas fórmulas estão corretas. E aí, fizeram? Então, pessoal, as duas estão corretas, ok? Do LSD é essa fórmula molecular aqui mesmo, e da metanfetamina é essa fórmula molecular aqui mesmo, tá? Então, essas duas estão corretas. Então, a alternativa correta é a letra A, pessoal. Beleza? Vamos lá na número 2. Segundo exercício. A respeito dos compostos orgânicos a seguir, assinale o que for correto. Nós temos aqui o acetato de fenila. O acetato de fenila é de qual função mesmo? Éster, né? Hidroxibenzeno. Hidroxi é o OH, né? Porque vem do nome hidroxila, ligado a benzeno. Qual grupo funcional é? Fenol. Clorobenzeno nós não vimos ainda, mas depois nós vamos falar, tá? É aleto de alquila, de arila, ok? Aleto orgânico. O cloro é um halogênio, então tudo que tiver cloro, flúor, bromo e iodo vai ser aleto orgânico, tá? Então, mas depois a gente vai estudar sobre eles. Propanona, terminou em ona, é cetona, muito bem. Ácido acético. O ácido acético é o outro nome do ácido etanóico. Então, a gente sabe que é um ácido carboxílico, né? Trimetilamina é uma amina, né? Uma amina terciária, em que nós temos 3 grupos metil ligados ao nitrogênio, beleza? Então, vimos todos esses daí. Vamos agora assinalar o que for correto. Vamos dizer o que é correto. Primeiro, os compostos listados apresentam as funções ácido carboxílico, aleto de arila, fenol, cetona e éster, não nessa posição, né? Mas tem todos, ficou até um pouco confuso, né? Mas a gente já viu que tem essas aí, a gente não tá falando de ser respectivamente, né? Então, essa daí ficou confusa. Mas vamos lá, continuando. 2. 4 dos compostos listados podem ser considerados aromáticos? Areto de fenila. Tudo que tem derivado de fenil, benzeno, ok? É composto aromático, ok? Tem o benzeno, tem o anel aromático. Então, no acetato de fenila, tem o fenil, então é aromático. Hidroxibenzeno, benzeno é aromático. Clorobenzeno, tem benzeno, é aromático. Mas os outros 3 não, né? Propanona não tem, ácido acético não tem, trimetilamina não tem.
Então, não são 4. A 2 dá para ver claramente que ela está errada. 4. Somente dois dos compostos listados podem formar ligação de hidrogênio intermolecular com eles mesmos. Ou seja, podem ocorrer ligação de hidrogênio. Qual pode haver ligação de hidrogênio, pessoal? Ácido acético pode, porque ácido carboxílico tem hidrogênio ligado a oxigênio. Então, entre moléculas de ácido acético pode haver ligação de hidrogênio, ok? E no hidroxibenzeno também. No hidroxibenzeno nós temos o grupo hidroxila, OH. Então, nós temos hidrogênio ligado a oxigênio, que é o necessário para ocorrer ligação de hidrogênio, ok? Ligação de hidrogênio ocorre quando o hidrogênio está ligado diretamente com oxigênio, flúor ou nitrogênio. Aí pode haver ligação de hidrogênio, é um tipo de força intermolecular. Dá uma olhada lá nas forças intermoleculares, que a gente estudou no primeiro ano, ok? Então, a 4 está correta. 8. O composto A pode originar 2 outros compostos da lista, através de uma reação de hidrólise ácida. Correto. O acetato de fenila, ele pode ser produzido quando a gente coloca o ácido acético para reagir com o hidroxibenzeno, porque o hidroxibenzeno é um fenol, tipo de álcool, né? Vamos dizer assim, não seria muito certo dizer isso, mas vamos dizer que pode ocorrer a reação entre eles para formar um éster, tá? Então, está correto. Seria a reação entre um ácido carboxílico e o fenol, tá? E um fenol. Então, seria a reação entre o ácido acético, o ácido etanóico e o hidroxibenzeno para formar o acetato de fenila, beleza? 8 está correto. 16. Todos os compostos listados possuem carbonos secundários. O acetato de fenila possui carbono secundário, né? Porque no anel benzênico a gente tem carbono fazendo ligação com 2 outros carbonos. Então, tem carbono secundário. No hidroxibenzeno também tem, porque tem a presença do anel benzênico, do anel aromático, que nós temos carbono fazendo ligação dupla fazendo ligação com outros carbonos. Então, tem carbono secundário. No clorobenzeno, a mesma coisa, tem também. No ácido acético não, né? Porque o ácido acético é o ácido etanóico, 2 carbonos. Não tem como esse carbono fazer ligação dupla com 2 carbonos, né? Eles só vão estar ligados com um carbono. Então, o ácido acético não tem carbono secundário. Já a propanona tem, né? Propanona nós temos aí o oxigênio fazendo a ligação dupla com um carbono e o carbono fazendo ligação com 2 outros carbonos. Então, seria um carbono secundário. Inclusive, é uma das exigências para ser cetona. Então, tem carbono secundário também. E trimetiamina também não tem. Porque nós teríamos 3 grupos metil fazendo a ligação com o nitrogênio. Se ficar com dúvida, pessoal, para o vídeo, pesquisa a estrutura química e vê se tem realmente se é carbono secundário ou não, tá? Então, a 16 está errado, porque o ácido acético e trimetilamina não tem carbono secundário, beleza? Pessoal, nós vamos parar um pouquinho, depois a gente volta para continuar fazendo exercícios. Vamos descansar mais um pouquinho, beleza?